Uma outra coisa que a gente traz aqui, que é o foco da nossa live, é que muitas pessoas têm medo de errar porque podem gerar, ocasionar lesão ou dano no paciente. Isso quer dizer o quê? Eu não quero errar porque eu sei que eu tenho nesse erro consequência. E essa consequência talvez eu não saiba gerir. Talvez me traga um grande prejuízo, E a partir desse me traga um grande prejuízo, cada terapeuta ele pode começar a ter vários pensamentos com relação a isso. Então, uma das causas, além da autocobrança, vem a questão de você ter muito medo de causar lesão. Mas aí, para quem não é da área de saúde, pode até pensar, o que é causar dano, o que é causar lesão, o que significa isso? Quando eu falo, eu tenho medo de causar lesão no paciente, o que isso significa? Quer dizer que eu tenho medo de prejudicar a saúde dele. Existe um conceito que eu gosto muito, que é o que é lesão, o que é dano. É qualquer mudança no tecido, ou seja, no organismo vivo do meu paciente. Obviamente trabalhamos com pessoas vivas. Então, qualquer mudança anormal, isso é uma lesão, isso é um dano que eu causei. E que vai, obviamente, ocasionar e trazer prejuízos para a saúde do meu paciente. Eu posso ocasionar esse prejuízo, essa lesão, de diversas formas. E aí eu coloquei aqui no meu script uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, Mas eu escrevi aqui a partir da minha experiência e a partir do que eu vejo na prática com meus alunos, que existe dois tipos de lesão que a gente precisa ter cuidado, Esse medo de lesionar a orelha do meu paciente, ele pode ser... Essa lesão ela pode acontecer de duas formas, de forma direta no pavilhão auricular. Como é que uma lesão se dá de forma direta no pavilhão auricular? Por exemplo, eu coloquei a semente, coloquei a agulha naquele ponto específico, nesse pavilhão, nessa orelha, e ao retirar essa semente, retirar esse estímulo, que pode ser uma agulha, estímulo independente se for em tonificação, em sedação, tem vários estímulos. Na hora que eu retiro essa semente, na hora que eu retiro essa agulha, eu observo que a orelha está o quê? Com alguma modificação no formato, na aparência dela, que antes não tinha, antes de o paciente começar o tratamento. Então pode ser às vezes que a orelha fique toda marcada no local onde tinha semente ou tinha agulha. E aí é como se tivesse realmente toda perfurada, toda cheia de depressões. Isso pode acontecer quando o paciente ele dá um estímulo com muita força, ou você deu um estímulo com muita pressão nesse pavilhão auricular, nessa região da orelha, tá? E aí isso é um dano direto no pavilhão auricular. Mas existem os danos indiretos no pavilhão, mas o dano direto no organismo, tá? Entenda quando eu falo direto no organismo, porque na hora que eu estimulo um ponto no meu pavilhão auricular, esse ponto ele vai gerar uma resposta reflexa no meu corpo. Ou seja, se eu estimulo um ponto de ansiedade, e aí vamos colocar esse estímulo como estímulo de tonificação, ou seja, eu aumento, eu potencializo o estímulo nesse ponto para tonificar esse ponto. Então, se o paciente ele diz para mim que tem ansiedade, quando eu dou esse tipo de estímulo, a ansiedade dele vai piorar. Mas se eu chego e dou um estímulo para dispersão, sedação, o estímulo no movimento correto da agulha, da forma correta, na pressão correta, no tempo correto, então aí eu vou diminuir a ansiedade. Então veja que o prejuízo ele não foi direto no pavilhão auricular, não deixou marca no pavilhão auricular. O estímulo foi feito, independente se foi com semente ou com agulha. Mas entenda que, na hora que eu estimulei o ponto, gerou sim uma resposta direta no organismo, que pode ter sido o aumento da ansiedade ou diminuição da ansiedade. Então, com isso, eu demonstro aqui, eu falo aqui para você de forma muito sincera que sim, a auriculoacupuntura tanto pode melhorar o paciente, como sim pode piorar o quadro do paciente. Pode inclusive não resolver a queixa de jeito nenhum e o paciente ele entrar de um jeito para a sessão e sair do mesmo jeito na sessão. Então a auriculoacupuntura ela é muito poderosa. Ela é tão poderosa que eu sempre digo que meros agulhadores que só vão lá e colocam aquele ponto sintomatológico, aquele ponto sintomático que o paciente ele pede da queixa dele, tem o dor no joelho, então bota ponto de dor no joelho, melhora a dor no joelho. Acabou-se.
Então veja que até a utilização da técnica da forma mais simples, só visando o sintomático do paciente, né, o sintoma que ele relata, se é dor, se é ansiedade, já melhora a condição do paciente com relação à queixa. E aí, quando você não tem essa resposta, quer dizer que você está fazendo muito errado a técnica, ou os protocolos que você está colocando no seu paciente realmente não estão entendendo o que o paciente se mostra para você e você não está sabendo qual o melhor ponto para esse paciente. E aí você precisa reavaliar, precisa fazer uma nova anamnese muitas vezes, sentar, refletir, estudar mais, tá? Mas entenda que existem esses dois tipos de lesão. Um exemplo que eu posso contar para vocês aqui, que foi um exemplo meu mesmo que eu passei, né, que ninguém nunca me falou sobre isso em nenhum curso que eu fiz, e olha que eu fiz muitos cursos, é que, por exemplo, se o paciente ele chega para você para ser atendido e ele tem pressão alta, tá? Então ele é um paciente hipertenso, como a gente chama. E ele chega para você para tratar uma dor no joelho. Se ele vai tratar uma dor no joelho, mas ele está ansioso durante o processo, ele não sabe como é a técnica, é a primeira vez que ele chega para você e você já vai lá de forma muito afobada, já quero atender, já quero colocar tal ponto, vou-me embora colocar tal ponto. Se você faz isso sem acalmar primeiro o paciente, a pressão dele pode subir. E aí talvez o foco agora não seja tratar o joelho dele, talvez seja tratar a ansiedade, para a partir daí tratar o joelho, para a partir daí, antes de tratar inclusive o joelho, ver a questão da pressão dele e talvez tratar a pressão dele. Porque senão, você tratando o joelho dele, ele passando mal e ele tendo um pico hipertensivo, ele aumentando muito a pressão dele. Então veja que esses detalhes, você muitas vezes passa desapercebido, você não nota. E uma vez eu atendi um paciente em aurículo e ele chegou para mim com uma queixa de uma dor que ele sempre tinha, né, em membro inferior, nas pernas, e eu fui tratar, né, e quando eu fui tratar, esse paciente estava muito ansioso, ele estava muito agitado, e aí quando eu estava tratando ele, eu coloquei determinados pontos, né, só que ele estava tão agitado que acabou que a pressão dele aumentou muito. E aí, eu na hora percebi a pressão dele que aumentou, né? Então, aferi a pressão dele, vi que a pressão dele estava mais alta do que o normal, e olha que ele era hipertenso, ele já tinha chegado um pouquinho com a pressão mais alta, mas para a hipertensão dele estava ok, podia realizar a sessão tranquilamente, e aí ele aumentou a pressão dele. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, se ele está com pressão alta, então eu vou utilizar um ponto agora de aurículo para baixar a pressão. E assim eu fiz. E aí quando eu fiz isso, o tipo de estímulo que eu fui ensinada a fazer, que eu fiz, como estava tudo dentro do protocolo, tudo certinho, foi exagerado para aquele paciente. Então ele saiu de uma condição, por conta do estímulo que eu fiz, onde ele estava com a pressão alta. E aí, por eu dar um estímulo de forma excessiva, ele saiu de uma condição de pressão alta para baixar a pressão dele muito rápido. E aí agora ele saiu de uma hipertensão para uma hipotensão, pressão baixa e baixando de forma muito rápida. E aí nesse processo ele passou mal, ele passou muito mal. Lógico que como eu sou da área de saúde, eu socorri ele, fiz tudo como mandava o figurino, né? E aí deu certo. Mas esse paciente, ele ficou extremamente assim, com medo, né? Você via nos olhos dele que ele estava arregalado, assim, com os olhos arregalados, esbugalhados, olhando para mim, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? E eu mantive a calma. A primeira coisa que você tem que fazer numa situação onde você erra no procedimento, e aí eu não errei no procedimento, eu errei especificamente, não no procedimento todo, mas especificamente no estímulo que eu dei, e aí depois eu tive que controlar dando um contra-estímulo, tá? Para que ele se regulasse. E ele se regulou e ficou bem, tranquilo. Mas veja que foi um erro que aconteceu, e esse meu erro que aconteceu não foi por falta de estudo. Nesse caso em específico foi porque isso nunca ninguém me disse, olha, cuidado com o estímulo que você dá no paciente hipertenso, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu estimulei o ponto certo, porém a forma como o estímulo foi feito não foi adequada para aquele paciente. E cada paciente é diferente um do outro.